Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. Logo após a pregação de Pedro, onde quase 3.000 pessoas se converteram, né? Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu quero dar ênfase, né, destacar aqui a palavra perseveravam, ou seja, perseverança. Perseverança, é sobre isso que nós queremos falar, transmitir para você com a orientação de Deus. Perseverança. Nós estamos vivendo dias maus. É interessante que os dias maus não são somente os dias que nós vivemos, né? Paulo escreve a Éfeso, né? Efésios capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: para aproveitarmos todas as oportunidades, porquanto os dias são maus. Então, os dias maus não são apenas os que nós vivemos, mas a Bíblia vem nos dizendo há muito tempo que os dias são maus. E por isso não podemos perder a oportunidade de fazermos o que devemos fazer, como servos de Deus, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filhos. O que temos que fazer, devemos fazer agora, porque amanhã não sabemos se poderemos ou se teremos a oportunidade de fazermos. E no meio disso tudo, para termos a coragem, né, de praticarmos, de pormos em prática aquilo que devemos fazer, devemos ter esperança, perseverança. E aí, para você entender o que significa perseverança, o que significa perseverança? Persistir é a qualidade de quem persiste, de quem não desiste facilmente. É a pessoa que conserva-se firme, constante. É a atitude daquela pessoa que persiste, que se mantém constante. A pessoa que não perde a esperança facilmente, né? A pessoa que insiste. E aí nós podemos dizer então, versículo 42 de Atos capítulo 2, nós podemos ler da seguinte forma: e insistiam, se mantinham constantes na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós temos visto diferente nos nossos dias. Temos visto pessoas que desistem facilmente. Pessoas que abandonam a doutrina facilmente.
E aí eu quero então pegar este versículo aqui e compartilhar com você alguns pilares, né, da perseverança. No que nós devemos perseverar como cristãos, como servos de Deus. Não quero ministrar aqui como perseverar, mas eu quero compartilhar com você algo que Deus nos dá a respeito do que nós devemos, no que nós devemos perseverar. Tem gente que persevera no erro, ou seja, se mantém insistente, insiste no erro, constante no erro. Tem gente que insiste, né? Erra 1, 2, 3, 4 vezes e insiste no erro. E aí Deus nos traz aqui neste momento no que realmente devemos perseverar. No que realmente devemos perseverar. Vamos então ver o primeiro ponto, a primeira coisa na qual nós devemos perseverar, né? O primeiro pilar da nossa perseverança. Devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo. Devemos perseverar na doutrina de Cristo. A doutrina dos apóstolos era aquilo que Cristo passou a eles e que eles deviam transmitir. E tem muita gente que persevera em tudo, menos na doutrina do Senhor. Menos na doutrina do Senhor, menos nos ensinamentos de Cristo. Procura profetas de um lado, profetas de outro, mas não procura a palavra. Olha Efésios capítulo 4, versículo 14. Então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Tem gente que é facilmente enganado por Satanás. Tem gente que é facilmente passado para trás pelo próprio diabo, porque não tem contato com a palavra, não se apega à palavra. É empurrado de um lado para o outro por ventos de ensinamentos diabólicos, porque tem a Bíblia Sagrada à sua disposição, tem a Palavra de Deus à sua disposição, mas vai atrás de falsos profetas, de enganadores, falsos pastores. Pula de igreja em igreja, de canal de YouTube em canal de YouTube, de live em live, mas não se aprofunda na palavra. Nós estamos vivendo o tempo de mestres para todos os gostos. Temos teólogos para todos os gostos. Mas a palavra diz que não devemos ser como crianças, mas infelizmente, no sentido de ser enganado facilmente, não conhecer de fato a palavra, no sentido de ser imaturos. Mas infelizmente é o que mais temos, pessoas imaturas.
necessário nos apegarmos à palavra de Deus. E não se engane, não é porque o fulano de tal fala bonito, fala bem, significa que ele está passando ensinamentos, transmitindo ensinamentos verdadeiros. O diabo é conhecido também como enganador. A Bíblia diz que ele é o enganador, aquele que distorce a verdade, apresentando uma mentira para você como verdade, e na verdade não é. Não é? Então, vamos buscar a palavra. A palavra. Vamos crescer na palavra. E abrir mão de tudo aquilo que é nos oferecido fora da Bíblia. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E só pode conhecer a Deus através do estudo constante, perseverante, insistente da palavra de Deus. Você quer viver bem? Você quer que o próximo ano seja um ano de bênçãos? Abandone os falsos profetas. Abra mão dos falsos ensinamentos e persevere na palavra. Pois a palavra é luz para o nosso caminho. A palavra é que nos orienta acerca do que devemos fazer. Façamos uma conta. Quanto tempo você passa o dia assistindo besteira? Coisas, muitas das vezes, são coisas até que não vão destruir a sua vida, que não vão fazer mal para você, mas acabam fazendo mal. Por quê? Porque você não tira um minuto sequer para a palavra. Aí aquilo que não era para ser pecado, torna-se pecado, porque está substituindo todo o tempo que você poderia se dedicar ao estudo da palavra. Aí você, não, mas eu assisto, é porque eu passo o dia todo fazendo as coisas de casa, aí eu vou lá e coloco qualquer besteirinha para ir ouvindo, assistindo, enquanto eu vou fazendo, e aí quando eu termino já tenho que dormir para levantar no outro dia e trabalhar, aquela correria toda. Você não poderia aproveitar, por exemplo, achar uma fonte segura de ensino da palavra e deixar lá rolando, ouvindo, enquanto você faz as suas coisas? Já que você não tem tempo de sentar todos os dias ali com calma, mas não poderia, no lugar de tudo aquilo que é inútil, colocar aquilo que de fato vai edificar a sua vida? Porque a palavra, quando a gente escuta, ela não volta vazia. Ela sempre nos edifica. Então, às vezes, estamos vivendo dias, às vezes não, posso dizer sem medo de errar, estamos vivendo dias de tristeza, de angústia, de loucura, de depressão, porque estamos apegados às coisas do mundo e esquecemos que o que nos dá a paz é o próprio Senhor Jesus. Nós falamos, vamos buscar a paz que o mundo não pode nos dar, mas não buscamos, porque só há um jeito de buscar esta paz: através da palavra.
Você lê a palavra? Você medita na palavra? Você escuta a palavra? Pode analisar o dia que você escuta a palavra, uma mensagem de alimento sólido, não essas que massageiam o nosso ego, não essas que são mais palestras motivacionais, né, com frases de efeito. Não, essas não. Estou falando do alimento sólido, da palavra. Quando você escuta, vai mastigando, vai se alimentando, o seu dia é diferente. Mas no outro dia, você precisa de mais. Porque alimento não é uma vez no ano. A gente se alimenta todo dia, e a nossa alma, que reúne as nossas emoções, que reúne os nossos sentimentos, necessita de alimento sólido, que é a palavra, todos os dias. Então persevere na palavra, persevere na doutrina. O salmista já dizia: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ele estava dizendo: persevero na palavra, porque somente nela vou encontrar força para continuar caminhando. Outro pilar da perseverança, outra coisa que devemos nos apegar, perseverar nela, é a comunhão. 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 Infelizmente, muitas famílias, nem vamos falar da igreja. Vamos falar da família. Muitas famílias deixaram de ser, de fato, família, porque não há mais comunhão, não há mais união nesta casa. É mais um agrupamento de pessoas, né? Pessoas morando juntas, dormindo no mesmo ambiente, mas vivendo sonhos, projetos diferentes. E isso vai atingindo a igreja também. Não é mais uma congregação, é um agrupamento de pessoas que vão ao mesmo lugar 1, 2, 3 vezes na semana, mas não seguem, não vivem o mesmo projeto de Cristo, né? Não vivem o mesmo projeto de vida e o único verdadeiro projeto, que é o do Senhor Jesus. Não há comunhão. E Paulo diz o seguinte, Filipenses 2, versículo 2: então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. O interessante é que se fulano de tal começar a trabalhar, não é? Receber um cargo de liderança, por exemplo, na igreja, nós não queremos mais trabalhar, não queremos mais fazer parte, queremos abandonar. Não, agora, se fulano de tal for líder, se fulano de tal ficar na frente do trabalho, eu não ajudo, eu não participo, eu estou fora. Será que estamos vivendo um evangelho verdadeiro? Será que estamos perseverando na palavra? Onde não há comunhão, não há presença do Espírito Santo. Versículo 19 diz o seguinte, de Efésios capítulo 5: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros.
Olha só que interessante. Por temor a Cristo, ele está dizendo, aquele que não vive em comunhão com seu irmão, está desrespeitando a Cristo. Aqui ele está dizendo, sujeitem-se uns aos outros por respeito. Quando ele diz por temor a Cristo, ele está dizendo por respeito, por reverência a Cristo. Viva em união, em comunhão com seus irmãos. Com a sua família. Com o seu próximo. A palavra aqui é diferente da que a gente está acostumado de ouvir, porque quando ouvimos em perseverança, vou aprender vai falar que eu devo perseverar na fé, continuar firme, porque Deus vai me abençoar. Não, Deus só abençoa se perseverarmos na sua palavra, na comunhão com o nosso próximo. Se não há comunhão, não há bênção. Não há bênção. E aí ele fala, e no partir do pão. Quando ele fala no partir do pão, nós sabemos que ele está falando da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é uma lembrança do sacrifício de Cristo na cruz, da sua ressurreição e de sua promessa de arrebatar a uma igreja perseverante em sua palavra e no amor para um com os outros. João dizia, não há como amarmos a Deus se não amamos o nosso irmão. Se falamos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, estamos mentindo. Estamos mentindo. E muito a gente vê irmãos precisando de ajuda, de socorro, e não socorremos, não ajudamos. Quando a gente escuta alguém pedindo ajuda a outra pessoa, Deus vai levantar alguém. Vou orar para Deus levantar alguém. Se o pedido de ajuda chegou até você porque Deus quer usar você. Usar você para ajudar, para colaborar. E se a gente pode ajudar e não ajudamos, estamos cometendo o pecado da omissão. Muitos, a gente tem o costume, de dizer, olhar para as pessoas, olhar para a irmã que está ali com uma vestimenta mais curta, com uma roupa mais curta, com um brinco, batom, maquiagem, vai pro inferno. Julgamos e já sentenciamos a irmã, o irmão, ao fogo do inferno. Mas muitos queimarão neste fogo do inferno que sentenciamos o irmão e a irmã, por causa de uma roupa, por causa de uma maquiagem, de um brinco, um cabelo. Muitos queimarão nesse fogo por se omitirem, por poder ajudar e não ajudar. Tiago 4,12, 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Se criticam
e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Não temos direito algum de julgar se fulano ou fulana vai ser salvo, vai ser salva, se fulano ou fulano tem o Espírito Santo. Muitas das vezes nós não temos. Muitas das vezes você, estamos longe de Deus por não nos mantermos em comunhão com o próximo, por não ajudarmos o próximo, por não amarmos o próximo. Fique abismado, se assuste, mas esta irmã, este irmão que você critica, que você julga, está muito mais cheio de Deus do que você. Porque você está tão preocupado em olhar para a vida do próximo que esqueceu de se encher do Espírito Santo. Não é? Romanos 12, versículo 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Porque a gente tem esse costume, né? A gente faz acepção. A gente prega, Deus não faz acepção, mas eu faço. Eu posso fazer. Eu posso escolher. É claro que teremos pessoas com as quais teremos mais afinidade, mais intimidade. Existem as pessoas que a gente vai se identificar mais com elas. Mas não significa que devemos ignorar as demais, fazendo acepção. O terceiro pilar, a terceira coisa que deve ser foco da nossa perseverança é a oração. Vamos voltar aqui em Romanos, capítulo 12, nós estávamos lendo aqui, o versículo 13 em diante. O versículo 12 diz o seguinte: alegrem-se em nossa esperança, Jesus Cristo é a nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Ou perseverem na oração. Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida diz, perseverem na oração. Perseverem na oração. Mateus capítulo 7, versículo 7, conversando com uma pessoa esses dias, citou esses versículos e
E este versículo fala daquele que persevera, daquele que é insistente. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Aleluia. O crente não pode desistir da oração. Da mesma forma que não pode desistir, abrir mão da palavra de Deus, não podemos abrir mão da oração. A oração é a única forma que temos de conversarmos com o nosso Deus. Lucas capítulo 18, Jesus conta a história, a parábola de um juiz que não se preocupava com as pessoas, esse juiz não dava a mínima para ninguém. Não temia a Deus, não respeitava a Deus, era um juiz terrível. Só que tinha uma viúva. Tinha uma viúva naquela cidade, e ela ia até este juiz todos os dias e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. E o juiz estava nem aí para ela. Só que depois de um tempo, ele disse para ele mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Aí Jesus diz o seguinte: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. E rápido. Deus não é injusto. Se um juiz injusto fez justiça, imagina o Senhor que te ama, que deu a vida por você, que se entregou por você na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, levou sobre si as nossas feridas, as nossas enfermidades, as nossas dores. Se você perseverar na oração, Ele vai clamar. E aqui Jesus deixa bem claro, se você perseverar na oração, Ele vai responder. E Jesus deixa bem claro que a resposta dele não vai demorar. Oh, glória. A resposta dele não vai demorar. Com isso, eu quero terminar esta mensagem lendo mais um versículo para você. Lendo mais um versículo com você. Hebreus capítulo 12, versículo 1, o final do versículo 1, o finalzinho do versículo 1. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos, o versículo 2, o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador de nossa fé. Vamos nos manter firmes. 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 Perseverantes na palavra, na comunhão, no partir do pão,
e na oração. E na oração. E assim viveremos de vitória em vitória. As lutas vêm, mas elas vêm para podermos contar vitórias. Para contarmos as vitórias. Não há vitória sem luta. Não há experiência se não vivermos. Não é? Não há experiência se não vivermos. Eu ouvi uma frase vi uma frase no Facebook e eu achei interessante, que dizia o seguinte: uma pessoa falou para outra, para que sonhar? Para que orar, clamar a Deus, pedindo isso, pedindo aquilo outro? Para que insistir em fé, se a gente vai morrer? A morte é certa. Aí a outra pessoa pegou e falou: é verdade, vamos morrer, mas todos os outros dias da vida a gente vai viver. Um dia a gente vai morrer, mas todos os outros dias a gente vai viver. E viver com alegria, perseverando. Enquanto estivermos vivos, vamos perseverar. Porque mesmo após a morte, continuaremos vivos pela eternidade. Pois o Senhor Jesus nos salvou. A morte é apenas uma forma de nos encontrarmos com Cristo. E se não experimentarmos a morte, seremos arrebatados. Mas enquanto estivermos aqui, não pensaremos na morte. Pensaremos nos dias que Deus nos deu para vivermos. Então viva perseverando na doutrina, na palavra, na comunhão e na oração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.